Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à terceira aula da Semana Rama da Agricultura Orgânica. Eu sou João Roquete. E eu sou a Tatiana Cavassana. Nós somos os fundadores e mantenedores do Instituto de Permacultura da Pampa e da Escola Rama de Vida Integral. Essa é uma aula super, hiper especial, onde a gente vai falar de sementes e de mudas e vai te mostrar como funciona o nosso método de plantar. E esse é o começo da agricultura. A semente é a matéria-prima original da agricultura orgânica, é de onde parte um bom cultivo. Solo e sementes são fundamentais para a gente começar a plantar nosso alimento. Se você chegou direto aqui nessa terceira aula e não sabe o que é a Semana Rama de Agricultura Orgânica, saiba que é o seguinte: são 3 aulas gravadas e mais 4 aulas ao vivo, onde a gente está te ensinando os primeiros passos para você plantar o seu alimento. Alimento tem tudo a ver com saúde e a gente tem um compromisso real com essa informação, com plantar o seu alimento sem veneno e colher saúde deles. A saúde começa no solo e é essa informação que a gente trouxe durante essa semana. E se você perdeu os outros vídeos, eles ainda estão disponíveis para você assistir. Olá, tudo bem? Meu nome é Haroldo, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. E venho aqui dar um testemunho rápido para vocês sobre o curso, Plantar Orgânico e Colher Saúde. Antes da minha vida, de eu conhecer este curso, de fazer, eu tinha uma noção bem vaga, muito vaga mesmo, bem teórica do que é plantar e orgânico e colher, mas uma vontade grande de fazer, de plantar, de colher e poder comer. E no curso apresentado pela Tati e o João, foi muito bom, muito bacana. Eles, além de terem um conhecimento teórico grande, eles têm um conhecimento também prático. E eles ensinam a gente a praticar de uma forma bem objetiva e bem clara. Eu recomendo o curso, porque não só para você ter um conhecimento pessoal, mas para a vida também. Eu sou pai de família, tenho os meus filhos, tenho um relacionamento com outras pessoas. Eu recomendo, tanto que eu tenho recomendado para outras pessoas, o meu convívio diário, como também para você que está me vendo. Vale a pena, é muito bom, informações excelentes, apresentação de uma literatura rica, informações extremamente práticas, informações de um universo, de um mundo que eu não conhecia. É muito bom, eu recomendo, vale a pena. Um grande abraço. Durante essa semana a gente está trazendo a nossa experiência dentro da agricultura orgânica e do cultivo de sementes orgânicas também. Eu sou agrônoma biodinâmica, estou trazendo toda a minha experiência de alguém que veio da cidade e não sabia plantar, mas que aprendeu e se capacitou para fazer isso. E o João tem mais de 30 anos de experiência com agricultura, plantando sementes orgânicas, hortaliças, grãos e ajudando literalmente milhares de pessoas a produzirem o seu alimento e a migrarem de uma agricultura com veneno para a agricultura orgânica. Se você não assistiu a 2 aulas anteriores, não perca esse conteúdo, porque a Semana da Agricultura Orgânica termina nesse domingo e as aulas vão sair do ar e você vai perder essa oportunidade. Na primeira aula a gente falou sobre a horta de 1 metro quadrado, sobre como calcular a área para plantar todo o seu alimento e também falamos sobre plantas companheiras, sobre criar comunidades de plantas e produzir em vários estratos, aproveitando a luz e o espaço que você tem. E na segunda aula, nós falamos de composto, de biofertilizante, de plantas doentes ou plantas deficientes. Todo esse assunto dá um norte para o trabalho dentro da agricultura orgânica que você não pode perder. Antes da gente entrar na nossa aula de hoje, que é sobre sementes e mudas, a gente queria agradecer muito a participação de vocês nas postagens, colocando tudo que vocês aprenderam e toda a interação que está acontecendo entre as pessoas que estão participando da Semana Rama de Agricultura Orgânica. Depois dessa aula vai ter mais uma postagem lá no Instagram para você comentar, colocar tudo que você aprendeu nesse terceiro encontro e deixar o seu comentário. A gente agradece muito pela participação. O método do curso Plantar Orgânico Colher Saúde, ele vem da experiência e da aplicação prática das informações que a gente traz. Vem de mais de 20 anos difundindo a permacultura, trabalhando com agricultores na transição da agricultura química para a orgânica e capacitando literalmente milhares de pessoas para produzirem seu próprio alimento.
O Instituto de Permacultura foi criado com essa intenção de trabalhar processos de aprendizado para sustentabilidade. E um dos eixos que a gente trabalha é a produção de alimentos. Ao longo de décadas eu venho trabalhando com produção de semente orgânica e com a transição de produção de agricultura química para agricultura orgânica com milhares de agricultores. O que a gente tem visto ao longo desses anos é que as pessoas têm uma grande realização quando conseguem abrir mão da produção com químicos para produzir orgânico. E se você nunca plantou e quer começar a plantar, vai ter a experiência de poder plantar o próprio alimento, colher saúde, ter a satisfação de colher o seu próprio alimento para você e para sua família. Além disso, são centenas de casos de cura e de melhoria de estados de alergia, irritabilidade, ansiedade. As pessoas realmente podem mudar de vida plantando o próprio alimento, porque isso está na base da nossa saúde, é mais importante do que a gente imagina e mais importante do que se fala normalmente disso, mais importante do que considera a nossa educação formal. É por isso que a gente trabalha trazendo esse conteúdo. E se você perdeu algum dos vídeos ou algum dos Tira Dúvidas ao vivo, amanhã, no sábado, você pode tirar o dia para maratonar, ver tudo que você não assistiu e tem também uma surpresa amanhã, então fica ligado no seu e-mail que vai chegar coisa especial para você. Tem bônus chegando aí para todo mundo e vocês vão gostar bastante. E no domingo a gente se vê. É isso aí, domingo às 20 horas, estamos lá. Tem várias vantagens em fazer a muda. Quando você semeia numa bandeja e cuida dessas mudas e depois transplanta, você pode cuidar melhor da planta. Você tem mais plantas numa área menor e você pode cuidar melhor até a planta ter um tamanho bom para transplantar e só depois levar para campo, onde ela vai enfrentar situações de maior adversidade. Por exemplo, eu plantei por muitos anos abóbora, né? Então eu pegava mais ou menos uns 3 metros por 1,5 com mudas, e isso era o suficiente para plantar vários hectares. Então o que que acontece? Eu ia transplantar essa abóbora quando ela estava com a terceira folha definitiva, que a gente diz, né? Então, o que que acontece? Eu tenho uma área de 3 metros ou 4 metros de comprimento por 1, onde eu agoo, certo? Eu economizo água, tenho facilidade para cuidar. Se for um clima frio, como é o caso que eu fazia a muda em agosto, aqui no inverno no sul do Brasil, eu cobria com plástico, certo? E quando eu levo essa muda para o campo, ela já está com raiz, ela já tem toda uma formação. Eu ganhei um tempo com economia de água, um tempo com uma série de situações de risco da planta sofrer com isso, com aquilo. Então aí você vai abrir a cova, vai botar a muda e dentro de pouco tempo tu já tem a planta começando a produzir. Então tu ganhou aí um mês, mais ou menos um mês e pouco, que é o que eu deixava na bandeja. E aí então quando eu levo a muda, ela já está uma muda estruturada. Essa é a vantagem do que eu botar semente direto no campo. Também se faz isso, obviamente, é só para entender a importância de produzir muda. Então algumas coisas a gente faz muda, outras coisas a gente semeia direto. Só que não é toda planta que a gente pode fazer muda. Todas as plantas que são transplantadas sofrem alguma modificação na raiz. Normalmente elas ficam mais laterais e menos profundas. Árvore, hortaliça, qualquer coisa que você transplantar vai sofrer essa pressão nas raízes e a raiz muda a arquitetura dela. Plantas transplantadas sempre têm raiz mais superficial. E tem algumas delas que não toleram o transplante e que a raiz deforma a tal ponto que você não vai conseguir colher o que você quer. Por exemplo, cenoura. Cenoura não aceita o transplante. Quando a gente faz uma muda e se quiser transplantar uma muda de cenoura, na hora do enraizamento, essa cenoura deforma toda a raiz e não vai produzir aquele cone que é o que a gente quer colher. Então, cenoura, por exemplo, tem que ser semeado direto no canteiro. Tem outras plantas que a gente semeia direto porque elas têm um ciclo muito curto, não vale a pena fazer muda, porque você vai ter um trabalho para encher as bandejas, você vai gastar substrato, você vai ter o trabalho de semear ali e depois o trabalho de transplantar. Como o rabanete, por exemplo, tem um ciclo muito curto, a gente sempre semeia ele direto no canteiro, porque as vantagens que eu teria em fazer uma muda com uma planta de ciclo muito rápido eu não tenho. É mais fácil eu plantar elas direto no canteiro do que fazer a muda. A mesma coisa com rúcula. Rúcula germina rápido e tem um ciclo rápido, então eu semeio direto no canteiro. Não preciso fazer muda dessas plantas.
No e-book dessa aula tem uma pequena tabela do que você deve semear, o que você pode fazer muda e quando você pode semear ou fazer muda, e aí você decide conforme o seu ritmo de produção na horta. Conforme você quiser adiantar a produção de mudas, por exemplo, se você tem uma caixa de 1 metro quadrado ou um canteiro que você quer fazer um cultivo muito intensivo, você vai sempre deixar as mudas prontas, porque assim que você colhe uma coisa do canteiro, você já coloca outra muda. Para colocar essa muda tem que estar pronta, você tem que fazer ela antes. Se você não baixou ainda, o e-book está no canal do Telegram, você pode baixar e lá tem essas informações. A semente é uma unidade de vida. Ela tem ali dentro um embrião e tem também a comida desse embrião. E esse embrião precisa estar vivo, porque é isso que vai germinar na semente e dar origem para uma outra planta. Muita gente guarda sementes por muito tempo ou guarda mal acondicionadas sementes e a semente morre. Quando vai colocar a semente no canteiro, não germina. Muitas vezes a pessoa também não anota o dia que semeou, então não sabe há quanto tempo que aquela semente não está no canteiro e não germinou. Então, para a gente, antes de semear, saber se a semente está viva ou não, a gente pode fazer um pequeno e rápido teste de germinação. Não é o teste como se faz em laboratório, eu trabalhei em laboratório de sementes e para cada semente tem um protocolo diferente, um tempo que você deixa no germinador e uma forma de fazer o teste. Mas esse teste bem caseiro vai te dar uma noção se você tem ou não uma semente viável, ou seja, se ela vai germinar ou não quando você plantar. Para fazer o teste você precisa de um potinho como esse, um papel que pode ser um papel toalha ou um papel como esse. E você vai colocar aqui no fundo, a função desse papel é só reter a umidade para as sementes. E aí você vai umedecer esse papel. Tira o excesso. E em cima desse papel molhado, você vai colocar as sementes que você quer testar. Se você quiser, você pode colocar 100 sementes, e aí você já vai ter o percentual de germinação do seu pequeno lote de sementes. Se você não tiver muitas sementes, você coloca um pouco, uma amostra do que você tem para poder testar. Cada semente tem um tempo de germinação diferente, então você vai anotar que dia você começou o teste para saber quanto tempo ela levou para germinar e se ela vai germinar ou não. É só fazer isso para saber se a sua semente é viável ou não. A agricultura orgânica é uma agricultura de adubação do solo, como a gente viu. A gente tem que preparar o solo, tem que ter um solo fértil com nutrientes disponíveis para a planta. Depois eu preciso colocar nesse solo uma excelente semente. A gente pode fazer um teste de germinação para ver se ela tem vigor, se ela tem capacidade germinativa. E a gente também pode produzir mudas, e essas mudas têm que ser boas mudas, porque senão a gente vai desgastar a energia da semente, desgastar a muda, e quando a gente colocar essa muda a campo, ela não vai ter rendimento. Aqui tem umas mudas em péssimas condições para vocês entenderem, tanto quando forem produzir a muda, como quem compra a muda. É comum nas lojas as mudas ficarem por muito tempo nas bandejas esperando para ser vendidas, e isso desgasta o potencial produtivo delas, porque a planta tem um ciclo de produção e ela precisa cumprir aqueles ciclos nos tempos que ela tem para fazer isso. Então, quando você vê uma muda, por exemplo, que já está florescendo, isso é uma muda de pimentão, as pessoas gostam de comprar a muda já com flor, mas na verdade isso é um mau sinal. Quer dizer que a planta, mesmo pequena assim, ela está desesperada para produzir uma flor, para produzir um fruto e deixar pelo menos um fruto com sementes. A planta, mesmo com esse tamanho, com uma raiz muito pequena, ela está fazendo tudo para produzir um pimentão que seja e deixar suas sementes. Nem a semente serve desse pimentão, porque essa semente vai reproduzir essa condição, e nem a muda, que já está num processo de desenvolvimento adiantado para o tamanho dela. Então essas são mudas que não vão resultar numa boa planta a campo depois no seu canteiro. O desenvolvimento delas tende a ser muito ruim, ela tende a fechar o ciclo dela muito rápido e se entregar e morrer, porque as plantas anuais, elas se encerram quando elas florescem, produzem o fruto e morrem. Então, por mais que o pimentão ele esteja sempre dando sementes e dando frutos, em um momento ele chega num final de ciclo dele e a planta está tentando fazer isso. Um outro problema dessa muda é a raiz oxidada. Então dá para ver o quê? Que faltou água várias vezes aqui, a raiz ficou
em contato com o ar, ou a muda foi tirada várias vezes da bandeja e você consegue ver que a raiz está escura. A raiz da planta é branca, ela tem que estar clara e branca, com pequenos pelos ao redor, que são os pelos que realmente absorvem os nutrientes da planta. Com essa raiz amarelada e oxidada, ela já não está funcional, essa raiz, ela não vai absorver os nutrientes, não vai criar uma colônia de micro-organismos favorável aqui para disponibilizar os nutrientes do solo para a planta. Um outro problema comum é faltar luz e a planta começar a estiolar. Estiolar quer dizer perder força. A planta faz um esticamento atrás de luz e conforme ela se estica atrás da luz, ela perde energia. Essa muda, por exemplo, é uma muda de alface. Você pode ver que não se parece nem um pouco nem com uma muda de alface e nem com uma alface. O que ela fez? Num espaço muito pequeno, com pouca raiz, ela se esticou muito atrás de luz. O espaço entre as folhas ficou maior e ela está aqui perdendo muita energia. Essa muda não adianta plantar. Essa não vai resultar numa alface no canteiro. Isso não adianta nem plantar. E o que acontece, isso também pode ser um resultado causado por uso de nitrogênio solúvel na planta. Ou seja, ela se desenvolveu a parte aérea e aí ela fica fraca, ela quebra as folhas, quebra a estrutura dela, não aguenta sustentar essa estrutura vertical da planta. Por isso que não adianta fazer adubação químico solúvel, porque a planta não é capaz de sintetizar os próprios nutrientes, então mesmo que ela cresça, ela não vai se sustentar depois no campo. Esse estiolamento também acontece quando a gente deita a muda ou a muda fica sem luz de um lado e ela começa a se dobrar atrás da luz. Pode ver que muda a arquitetura da planta, não fica com a arquitetura que ela tem naturalmente, porque ela está fazendo um esforço para buscar luz. Então, falta de luz também é um problema comum quando a gente produz muda ou quando compra muda nessas lojas. Então, tem que olhar se a planta está esticada demais e torta. Se ela está extremamente estiolada assim, não adianta nem plantar. Se as raízes estão oxidadas. E um outro problema muito comum é as raízes enovelarem. A planta fica muito tempo na bandeja esperando e aí a raiz começa a crescer e girar dentro da própria célula. Você pode ver isso muito claramente aqui. Também dá para ver aqui. Olha como está essa muda. O acúmulo de raízes que tem aqui embaixo é porque a planta quer crescer, não tem mais espaço dentro do vasinho. E aí ela fica com esse estado de acúmulo de raízes, todas enoveladas, enroladas. E você ainda pode aproveitar essa muda, mas para aproveitar ela você precisa podar as raízes. Na realidade, qualquer transplante que você fizer, é interessante podar as raízes quando elas estão grandes demais. Então você pode, para aproveitar essa muda, apesar dela já estar cansada de estar no vasinho, apesar da raiz estar oxidada, você pode podar essas raízes. Olha aqui. A poda da raiz vai favorecer que novas raízes cresçam. Essas novas raízes é que vão ser as capazes de absorver os nutrientes, porque elas não vão estar oxidadas, tem novas estruturas de pelos ao redor e isso vai dar mais força para a planta do que se você transplantar ela sem fazer a poda das raízes. Esse é um dos jeitos de consertar o enovelamento que tem na raiz quando ela fica tempo demais no vasinho. Cada planta é uma planta, cada espécie é diferente, tem um ciclo e uma resposta diferente aos problemas e ao ambiente. Tem um ciclo de produção também próprio da espécie. Por isso a gente tem que conhecer planta a planta. Tem várias coisas para saber sobre sementes e sobre mudas para a gente começar bem o nosso cultivo. Partir de uma semente com boa germinação e de mudas bem formadas é um primeiro passo muito importante para ter sucesso na hora de plantar. Uma coisa é plantar, outra é colher, e o que a gente quer é realmente colher as coisas que a gente plantou. E para isso a gente precisa entender cada vez melhor as sementes, as mudas e o ciclo de produção de cada coisa que a gente quer cultivar. Oi pessoal, meu nome é Alessandra Ali, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou guia de turismo, eu trabalho com trilhas, minha especialização é atrativos naturais e eu faço trilhas e guiamento nas montanhas. A conexão com a natureza para mim sempre foi super importante e eu sempre tive um sonho de ter um sítio, uma fazenda, um pedaço de terra no meio do mato,
até que finalmente aos 50 anos eu consegui comprar meu terreno no ano passado. E nessas eu descobri o João e a Tati através do Instagram. Eles surgiram assim, apareceram do nada. Eu falei, vou seguir esses caras. Comecei a ver as postagens, achei super interessante. Pintou a oportunidade de fazer o curso Viver no Campo. Eu fiz o curso Viver no Campo da turma 3, foi maravilhoso, foi revelador. E aí quando surgiu o segundo curso, Plantar Orgânico e Colher Saúde, eu falei, cara, claro que eu vou fazer, né? Eles abrem os seus olhos para diversas coisas que talvez você não tenha percebido. Como é importante a observação dos ciclos naturais, a criação dos animais em harmonia com o plantio, como plantar água para otimizar, né, para otimizar esse recurso tão fundamental se você vive no campo, e diversas outras dicas que eu acho que são muito importantes, como você armazenar o seu alimento, a importância de você saber o seu bioma e o entorno. Eu acho que todo mundo deveria fazer, é fundamental e eu super recomendo. Então é isso. Viva João, viva Tati, vocês são demais e eu estou muito feliz de ter encontrado vocês da Rama Permacultura. Virei fã e seguidora eterna. Beijos! Pessoal, isso que vocês viram durante a Semana da Agricultura Orgânica é uma pequena parte de um conteúdo enorme, ou seja, tem muito mais para a gente aprender, muito mais para compartilhar. São mais de 30 anos que eu tenho de experiência em agricultura orgânica, em produção de sementes orgânicas e trabalhando com agricultores na transição da agricultura química para a orgânica. Tudo isso a gente quer trazer para vocês nesse curso com um conteúdo maravilhoso, com uma forma bem simples de explicar, porque nós estamos trabalhando diretamente com isso, plantando, colhendo e trabalhando com saúde. E a história toda é isso, é trabalhar com uma horta de superexistência, ou seja, é usar o espaço o melhor possível para a gente tirar o melhor proveito do solo e do nosso tempo. O curso Plantar Orgânico, Colher Saúde é fruto de toda essa experiência que a gente traz. A gente criou esse método para que as pessoas possam realmente plantar e colher o seu próprio alimento. Ele é baseado em toda essa experiência que o João apresentou e eu trago uma experiência de aprender a partir de um antecedente de cidade. Eu venho da cidade, mas eu aprendi a plantar o meu alimento, a viver no campo e a gente baseia todo esse curso na lógica da permacultura, de todas as agriculturas orgânicas que a gente já praticou, elementos da agricultura biodinâmica. Nós organizamos todas essas informações técnicas unidas a uma experiência real de campo para criar um método que funciona, onde as pessoas realmente conseguem plantar e colher seu alimento. E a ideia é trazer isso de uma forma simples, num diálogo fácil e com práticas que as pessoas podem realmente realizar na sua casa, no seu espaço, no espaço de 1 metro quadrado, de 1 hectare, de 1000 hectares, não importa. Importa entender princípios. E a gente trabalha a partir de princípios, porque nós trabalhamos em ambientes diferentes, em biomas diferentes, em outros países, e com agricultores pequenos, fazendas grandes, então a ideia é entender princípios. Então nós vamos trabalhar com esses princípios de uma forma muito simples, com um diálogo muito aberto, muito tranquilo, a partir da nossa experiência. Um conselho ajuda, agora um exemplo arrasta. Nós queremos trazer o nosso exemplo e a nossa experiência de vida para você nesse curso. A gente vai apresentar para vocês o nosso método de plantar orgânico e colher saúde, com mais de 30 anos que eu tenho de experiência nessa área e os milhares de agricultores que a gente tem acompanhado na transição da agricultura química para a agricultura orgânica. Não basta plantar, a gente tem que plantar e conseguir colher saúde desses cultivos. O curso é dividido em 12 módulos. No primeiro módulo a gente vai falar sobre essa origem da agricultura orgânica, como pensar a agricultura orgânica para que ela funcione. Nesse módulo a gente vai falar também da origem das plantas e o porquê que isso importa. Plantas que vêm de clima mais quente, plantas que vêm de solo mais alcalino, plantas que vêm do hemisfério norte, enfim. O que faz diferença nós sabermos a origem das plantas para tocar a nossa horta em casa? Esse é um fator importante e a gente vai trabalhar bastante esse elemento também com vocês. No segundo módulo, a gente vai falar dos 4 elementos na agricultura. Como é que você integra água, fogo, ar e terra para produzir as suas plantas? No terceiro módulo, nós vamos falar de solo vivo. De um solo morto, a gente não tem como tirar um bom alimento. Nós precisamos de um solo vivo.
E para ter um solo vivo, nós temos que fortalecer esse solo com adubação orgânica, fazendo com que esse solo reviva. E a vida desse solo é que vai liberar os nutrientes para a planta. No quarto módulo, a gente vai falar sobre carbono e nitrogênio, uma relação muito importante que tem que estar em equilíbrio no solo. Essa relação entre outros elementos do solo vão fazer com que ele possa disponibilizar para as plantas a fertilidade que muitas vezes ele já tem, mas que não está liberada para as plantas. No módulo 5 nós vamos falar de adubação orgânica, adubação verde, ou seja, fazer adubação com próprias plantas, adubação a partir de sementes, que tem um custo mais baixo e você consegue trabalhar também em grande escala dessa maneira, fazendo adubação verde. Então, vivificar o solo é trazer vida para que ele possa armazenar mais água, armazenar ar e com isso ter plantas mais saudáveis. A gente vai trabalhar isso e você vai entender a importância de ter um solo vivo a partir de uma adubação orgânica. No módulo 6 a gente vai falar sobre ecologia cultivada. A lógica da agricultura orgânica e da permacultura está em imitar a natureza. É por isso que a gente vai ver como introduzir animais na lavoura, como trabalhar com eles de forma que a gente cria uma organicidade nesse cultivo, aproveitando os recursos que os animais podem trazer para a lavoura. Então é importante entender essa relação e essa conexão entre animais e agricultura, como é que a gente interage os animais pequenos, médios e grandes dentro de um contexto para que o solo se fortaleça, os animais também, e tudo isso crie o que a gente chama de organismo agrícola. No 7º módulo, nós vamos falar dos 5 M's da agricultura orgânica. Os minerais, o magnetismo, a matéria orgânica, os micro-organismos e o manejo. O manejo é nós com a batuta movimentando todas essas relações para que a gente tire o melhor resultado. Nesse módulo você vai entender como é que a gente maneja todo esse processo para tirar o melhor proveito da sua área. No módulo 8 a gente vai falar sobre a sinergia entre as plantas, criando comunidades de plantas, criando agroflorestas, que são associações de plantas com árvores. Os vários tipos de agroflorestas que você pode criar e as diversas associações de plantas numa horta. Entre árvores de frutas, árvore para madeira, hortaliças, como é que você pode combinar essas plantas para otimizar o seu cultivo, produzir mais num menor espaço e potencializando essas combinações, todas as plantas crescem melhor. É disso que a gente vai falar no módulo 8. No módulo 9, nós vamos falar planta por planta e o que você deve considerar para fazer o cultivo em cada uma delas e o consórcio também relacionado com elas. No 10º módulo, nós vamos falar de plantas indicadoras e trofobiose, ou seja, o que a planta que está nascendo no teu terreno ela indica, que são os indicadores biológicos. Vamos entender como funciona isso, como é que a natureza fala conosco. No módulo 11, a gente vai entender o que plantar e quando. Quando plantar cada coisa, quando começar uma semente e como, o que pode acontecer com a semente caso ela não germine, quando fazer a muda e como transplantar. No módulo 12, a gente vai fazer um estudo, uma leitura da paisagem para saber onde e quando plantar. A partir do quê? Da incidência do sol, da declividade do terreno, entender todo esse contexto para saber o que plantar aonde a partir dessa leitura um pouco mais ampla do seu espaço. Você vai descobrir se tem ou não um lugar bom para plantar e como melhorar ele aumentando a quantidade de luz ou protegendo a sua planta da luz excessiva. Ou do excesso de vento, por Também. exemplo. Então não esqueça que nesse domingo às 20 horas nós temos mais uma aula ao vivo no Instagram. Encontro marcado. Isso. Bom dia, pessoal. Meu nome é Márcia de Azevedo, fiz parte do curso Plantar Orgânico, Colher Saúde. E gostaria aqui de dar o meu depoimento, porque para mim foi uma das melhores coisas que eu participei e que me aconteceram nesses últimos tempos. João e Tati, eles nos oferecem essa viagem magnífica que nos mostra como é interessante, como é bonito a gente se enxergar como um todo, como parte de um único organismo, procurando viver de forma melhor, de forma mais consciente. Hoje eu digo a todos que, para mim, minha vida mudou, o meu olhar mudou. Hoje eu vejo cada folha no chão de uma forma diferente. Eu me vejo de uma forma diferente. Antes eu me sentia sozinha. Hoje eu me vejo parte do todo. Eu recomendo a cada pessoa
que pense em fazer, faça, porque vale muito a pena. A sua vida muda, o mundo muda, tudo ao seu redor muda. Tudo o que eu comecei a fazer tem dado certo. E eu recomendo muito, façam todos os cursos da Rama, porque valem a pena. Obrigada a Tati, obrigada a João pelos conhecimentos passados, por tudo, vale muito a pena.